Bora, Rafael, para umas informações do Corinthians nessa quinta-feira. Será que o time terá retornos de Hugo Souza, Memphis e Michael? E tem a troca de farpas entre o presidente do Corinthians, Omar Stabile, e a Leila Pereira, que não esquece o Corinthians. Eu acho que o sonho dela é ser presidente do Timão, mano, porque ela não esquece o Corinthians, sempre farpando o nosso time. Então se liga só nesse corte, tá muito bom. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. O assunto agora no Sport Center é o Corinthians chegando com Rafael Valente acompanhando o dia do Timão. Valente, bom dia pra você. Fala, Felipe, amigos do estúdio, bom dia pra vocês, bom dia pro fã de esporte também. Corinthians treina aqui no CT do Parque Ecológico do Tietê, quase aqui em Guarulhos, né, divisa São Paulo e Guarulhos, como treinou nesses outros dias também no período da manhã, com 3 dúvidas para enfrentar o Botafogo no domingo. As dúvidas são o goleiro Hugo Souza e o volante Michael, que estavam no departamento médico com lesão, já foram liberados e fazem um trabalho de transição física, estão sem ritmo de jogo, obviamente, e esse trabalho é importante para ver se, de repente, eles podem começar a partida contra o Botafogo como titulares, ou se isso teria algum risco de repente, uma nova lesão, um desgaste, enfim. E a outra dúvida, a terceira dúvida, é o Memphis Depay, que não participou da última rodada contra o Cruzeiro, derrota por 3-0, porque apresentou um edema no joelho esquerdo. Vai fazer alguns testes, a gente ainda não tem a resposta se ele joga ou não. O fato é que o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, tem poucas perspectivas de terminar numa posição de Libertadores. Para isso teria que haver um G8, o Corinthians teria que melhorar muito o desempenho dele. Eu imagino que o Corinthians esteja fazendo um trabalho um pouco mais cauteloso para ter todo mundo à disposição na melhor forma física para a Copa do Brasil, porque além de valer um título, também dá o título da Copa do Brasil, dá a vaga na Libertadores, né, Felipe? E aí uma notícia de bastidores para complementar esse noticiário do Corinthians. Ontem, no evento da CBF, no CBF Academy, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, acabou falando um pouco sobre o planejamento dessa reta final de temporada e também para 2026, e disse que está trabalhando com boas perspectivas de reverter o transfer ban que o Corinthians tomou lá no dia 12 de agosto da FIFA pelo não pagamento ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres. O Corinthians tem uma dívida de 40 milhões de reais, está tentando acertar isso. O mais provável é que o Corinthians pegue um empréstimo de 100 milhões de reais para quitar esse valor com o Santos Laguna, resolver esse transfer ban e aí sim ter a possibilidade de fazer contratações para a próxima temporada, viu, Felipe? Show de bola, Valente, trazendo informações sobre o Corinthians. Situação também não é fácil, a gente fala faz tempo sobre a questão política e econômica do Timão. O presidente do Corinthians também marcou presença. Em alguns momentos ele até fez um desabafo para os jornalistas. Vamos conferir como está o clube e o que disse o presidente. Como o próximo jogo do Corinthians é só no domingo contra o Botafogo, a peça central desta quarta-feira foi o presidente do clube, Osmar Stabile, que esteve presente no CBF Summit Academy e falou sobre vários temas. Primeiro, respondendo Leila Pereira, que criou uma polêmica sobre a questão do fair play financeiro. Falamos primeiro com a presidente do Palmeiras e depois a resposta do mandatário corintiano. É inadmissível e injusto eu disputar um campeonato pagando meus atletas direito CLT e imagem, tá? Porque muitos clubes dizem que pagam em dia, mas imagem atrasado 3, 4 meses. Nós pagamos em dia, disputando com clubes que não pagam absolutamente a ninguém e ganham os campeonatos. Eu quero dizer para os presidentes de clube que ficam o tempo todo criticando o Corinthians, que eles cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz, né? E que de 3 em 3 meses tem alguns presidentes que vêm a público criticar o Corinthians, criticar a administração. A administração é séria, acredite na administração atual. Timão que, como todos sabem, vive um transfer ban, é um bloqueio que não pode contratar novos jogadores até pagar esses mais de 40 milhões de reais devidos para o Santos Laguna e também um possível transfer ban envolvendo Matias Rojas. Um empréstimo já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube e o presidente do Timão falou se vai usar esse dinheiro, se vai fazer efetivamente esse empréstimo ou esperar um pouco para que o Corinthians possa contratar a partir do ano que vem. Então, nós trabalhamos no aspecto de não ser necessário neste momento, mas se for necessário para a gente cumprir essa questão do transfer ban e cumprir também a questão do Rojas, parcelamento, que a gente está negociando esse parcelamento, a gente irá fazer. Mas neste momento ainda não, poderá ser feito a qualquer momento, se for necessário.
Outro assunto polêmico envolvendo o Corinthians e os esportes olímpicos foi respondido pelo presidente do Timão e ele disse: se o basquete, o futsal e outras modalidades vão continuar para o ano que vem. O basquete não vai acabar. Se caso a gente não conseguir recursos para tocar, ele vai ser congelado. Mas nesse momento, ele continua trabalhando da mesma forma que está e nós vamos trabalhar com afinco, com dedicação para buscar recursos, buscar parceiros para que a gente possa tocar. O futsal, a mesma coisa. O futsal já diminuiu o custo. O gasto com esporte terrestre era de 27 milhões até o mês de novembro. Então, de 27 milhões, a gente quer reduzir para 12 milhões. Stabile também falou sobre a permanência de Fabinho Soldado para 2026, garantiu que o executivo de futebol vai continuar no clube, assim como Memphis Depay. Falou que o holandês vai cumprir o contrato até o meio do próximo ano. Agora, sobre a carga de ingressos para a semifinal da Copa do Brasil, diz que vem conversando com o presidente do Cruzeiro, o Pedrinho, sobre quanto que o Corinthians terá no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil para os visitantes, Diz que eles estão tentando acertar em 5,2% de carga para os visitantes, E se o presidente do Cruzeiro aceitar, o Corinthians então teria 5,2% da capacidade do Mineirão no jogo de ida, enquanto o Cruzeiro também teria esses mesmos 5,2% no jogo de volta. Agora falando sobre futebol, sobre bola rolando, Timão enfrenta o Botafogo e pode ter 2 reforços visando esse compromisso do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza e o volante Maicon, ambos estão treinando, participando de uma transição física e pelo menos o goleiro do Timão, que não atua desde o dia 2 de novembro com problemas na coxa, pode reaparecer no gol alvinegro já a partir desse fim de semana. Vou dizer uma coisa, os torcedores podem não gostar dos outros clubes, mas a presidente do Palmeiras tem total razão. Quem paga em dia, quem faz o que pode com o dinheiro que tem, não tem condições de encarar quem não cumpre com as suas obrigações. E não é só o Corinthians, são inúmeros clubes brasileiros que brincam de eu pago, eu contrato, eu não pago, eu contrato. Isso tem que acabar. A CBF lançou aí as bases do fair play financeiro. Tomara que isso avance, porque da maneira que está, não pode continuar o futebol brasileiro. Se não fosse essa tranquilidade como a gente aceita essa situação aqui no país, vários clubes já estavam falidos. Mas, enfim, surge uma esperança com a apresentação do fair play, com punição para os clubes que não cumprirem as determinações ali do regramento, e tomara que isso vá à frente, porque é preciso moralizar o futebol brasileiro, principalmente no aspecto econômico, financeiro e administrativo. Para encerrar o programa, coloca aí a cara do Armando Mendonça aí, a notícia da nossa a CNN, Foi lá no Benja, Armando Mendonça, falando sobre o desvio, mas cadê o rosto dele aí? Minha reputação foi destruída, afirma vice do Corinthians após escândalo. Armando Mendonça rebate alegações sobre o desvio de uniformes e afirma que relatório contém inverdades. Vice-presidente nega ter retirado 131 peças do clube. Armando, gostaria muito que essa aspas aí fosse de que quem tá tendo a reputação ainda mais manchada é a do Corinthians, não a sua, porque a gente tá preocupado com o Corinthians e não com a pessoa física. Coloca a cara dele aí, deixa a cara dele aí para terminar o programa. Bom, rapaziada, a notícia não é de hoje, tá? Foi do colunista Lauro Jardim, de O Globo, de que o Corinthians estaria estudando novos naming rights, inclusive para quebrar o contrato com a Hypera Pharma, a dona da Neoquímica, para modificar o modelo atual que prevê 20 milhões, 21 milhões de reais anuais e que o Corinthians entende estar defasado para colocar novos naming rights no seu estádio. E uma possibilidade é justamente com a Caixa Econômica Federal. Existe uma negociação nos bastidores, ouvi de outras fontes também de que essa negociação está acontecendo, mas que não é tão simples assim. Então a gente precisa entender porque, primeiro, para acontecer a quebra, são 50 milhões de reais. Então o Corinthians entende que consegue até o triplo desse valor que hoje é pago pela Hypera Pharma. Até 50, 60 milhões de reais anuais. Hoje são 21 milhões.
E realmente, tem clubes recebendo muito mais pelos naming rights. Mas, cara, não é um processo tão fácil, porque você muda o nome de um estádio que hoje já tá meio que na boca do povo, né? Todo mundo meio que entende o estádio do Corinthians como a Neoquímica Arena. Esse acordo também, segundo o colunista, né, colocaria a Ipera-Pharma como detentora dos naming rights da Fazendinha, que é o local lá do Parque São Jorge, né, onde jogam as categorias de base, também o futebol feminino, e aí teria um naming rights lá numa espécie de compensação dentro da negociação, mas aí, obviamente, né, a Caixa seria dona dos naming rights, e com isso, né, teria um plano de quitação da arena para que o estádio fosse efetivamente do Corinthians. Hoje a dívida está em 675 milhões de reais. Sobre isso, preciso falar da vaquinha da Gaviões da Fiel, que, cara, infelizmente ela foi muito aquém daquilo que se esperava, né? Não vou dizer que foi um fracasso, que foi muito ruim, porque eu participei muito, né? Você sabe, a minha esposa era embaixadora do projeto, né? A Mila Alves, e a gente fez algumas lives juntos, né? E a gente fez alguns vídeos de engajamento, de brincadeiras, né? Para que eu fiz algumas apostas com ela para poder doar, para incentivar as pessoas a doarem, né? Mas me deixou triste porque, assim, isso não é nenhum pensamento da Mila, tá? É meu. Porque eu vi o trabalho dela, eu vi ela divulgando na rede social, tentando tudo mais, vi outros influenciadores. Ela foi uma das mais engajadas, assim. E me deixou triste porque o clube não abraçou. E isso foi visível, né? Alguns jogadores, inclusive, foram tratados como embaixadores, como o próprio Romero, e o Romero sequer falava sobre isso. Outras celebridades, né, pessoas com grande poder de influência, não falavam sobre a vaquinha. E aí eu entendo, né? Tento entender, né? Tem uma questão de, poxa vida, a gente está tentando corrigir um erro que não foi a gente que cometeu. Claro que não foi o torcedor não tem nada a ver com isso. Seria fantástico o torcedor carregar, né, a dívida, entregar para o clube e dizer, ó, pagamos, está aqui. Mas também a desconfiança do torcedor nessas gestões, né, que comandaram o clube nos últimos anos, fez com que muita gente corresse, né, de destinar qualquer tipo de dinheiro. Não é simples, né, você doar qualquer tipo de valor que você sabe que não vai ter retorno. Então, assim, eu entendo o torcedor que pensou, cara, por que eu vou dar esse dinheiro? Mesmo que a vaquinha tenha sido organizada pela principal organizada do clube, com todas as auditorias, né, presentes ali, né, transparentes, para que o dinheiro não passasse pelas mãos do clube, fosse direto para abater juros, especialmente, né, amortizado, né, as parcelas da Caixa, e foram arrecadados mais de 40 milhões de reais, mesmo assim, menos de 6% da dívida, que bate na casa aí dos 700 milhões de reais. Então, se você pensar, pô, uma torcida, cara, doou 40 milhões de reais, não é pouca coisa, não. Mas, infelizmente, a dívida era muito grande. E o torcedor, mesmo que o Corinthians tenha muito, ele não teve crédito, né, nas pessoas que hoje gerem o clube. Hoje e ontem, né, para poder destinar qualquer tipo de valor. Então, infelizmente, ficou muito abaixo. Inclusive, a vaquinha ela teve um fim antecipado. Essa vaquinha, cara, e assim, posso falar para vocês nos bastidores assim que rolou até um certo constrangimento, assim, sabe? Porque muita gente defendia a causa, queria, e o clube não abraçava, cara. O clube não, de maneira alguma, falou, não, vamos lá, vamos ajudar, vamos quitar e tal. O clube não falava sobre o assunto. Então, assim, não tem como, né? Não tem como. O torcedor não sentia veracidade, sei lá, ou confiança para poder investir, e o que é uma pena, porque era um projeto sério, que se houvesse realmente a arrecadação suficiente, o Corinthians hoje teria um estádio. Mas, claro, eu não estou nem cobrando isso do torcedor, seria muito difícil, é um valor muito alto a ser arrecadado. E não é uma conta que o torcedor tem que pagar. Mas, enfim, foi um projeto bacana e que, infelizmente, não aconteceu, mas também por conta de todo o contexto que vive o clube atualmente. E é uma campanha que ela foi prorrogada até o final do ano e que foi interrompida abruptamente na noite dessa quarta-feira, inclusive, no dia 26, né? No dia 26, na noite dessa quarta-feira, às 11h59. E segundo me falaram, a prorrogação ela teria acontecido só até o meio do ano. E muita gente entendeu que seria até o final do ano.
Então, quando eles entenderam que houve uma divergência, eles decidiram encerrar. Então, assim, muito mal feito, né? É uma pena. Uma pena porque a ideia era muito boa. Vamos falar sobre Dorival Júnior, que eu sei que vocês querem falar sobre o Dorival. Cara, o Dorival, eu não tenho uma opinião formada ainda, de verdade. Eu não tenho uma opinião formada. Talvez vocês tenham. Porque o Dorival, ele não conseguiu fazer um trabalho auspicioso. Um trabalho que enfim, que enchesse os olhos, que a gente dissesse assim, pô, não tem nem sombra de dúvida, tem que renovar com o cara. Eu não consigo chegar a essa conclusão. Mas eu também não consigo dizer que o trabalho é ruim, porque eu preciso entender cenários, de que maneira esse trabalho foi realizado, sem contratações, mesmo com todos os problemas, chegando numa semifinal de Copa do Brasil, e esse mesmo com todos os problemas não é pouca coisa. A gente está falando de um clube que, cara, ninguém passou o que o corintiano passou esse ano. Por mais problemas que o seu time possa ter, ninguém passou o que o corintiano passou. A gente está falando de impeachment. A gente está falando de uma dívida de quase 3 bi. A gente está falando de presidentes que estavam há poucos meses sendo denunciados no Ministério Público, com investigação da Polícia Civil. Então, assim, a gente está falando de problemas gravíssimos. Reforma de estatuto. Com... eu ia dizer canetada, né? Não é... Como é que fala? Não é carteiraço, enfim, mas... uma tentativa de golpe, né? Do ex-presidente Augusto Melo invadindo a sala do Osmar Stabile lá, dizendo que ele era o presidente, porque era inconstitucional a eleição dele, né? Naquele momento, quando ele assumiu. Cara, uma série de problemas, assim. E óbvio que isso chega no jogador, no vestiário, no torcedor, no clube, na comissão técnica. E o Dorival teve que lidar com tudo isso. Agora, o investimento que o clube faz não é pouco, não é baixo. O elenco, a gente pode questionar. Mas aí a gente tem que entender se esse investimento foi bem feito ou não. Mas o investimento é muito alto para o clube estar ou numa zona de quase rebaixamento ou para pegar no máximo uma Sul-Americana. De chegar no nível dos 45 pontos, faltando 3, 4 jogos para terminar o ano. É muito pouco. É muito pouco. E se ganhou o Paulista esse ano, não era com o Dorival. O Dorival chega depois. Então, assim... mas é um Dorival que leva o time até uma semi da Copa do Brasil. Se ele ganhar a Copa do Brasil, mesmo que no Flamengo ele tenha vencido e tenham demitido ele, ou não tenham renovado com ele, eu acho que naturalmente ele acaba permanecendo, porque aí ele ganha uma moral absurda, né? Ganhar uma Copa do Brasil, olha, no meio de tudo isso, terá sido um feito. Independentemente da forma, terá sido um feito. Agora, se ele for eliminado pelo Cruzeiro, não tem como. Aí vem o pacote, né? Vem o pacote de uma campanha no Brasileiro muito irregular. Inclusive, de muita oscilação e dos jogadores jogando alguns jogos bem, outros muito mal. E isso também tá na conta do técnico, né? Eu sei que tem muito jogador ali que se acomoda, mas... E o comandante? E o treinador? Serve para quê? Para fazer o plano tático, mas também ele precisa mobilizar o grupo de jogadores. E não me parece ter conseguido em vários momentos do Brasileiro. Então essa análise ela vai ter que ser feita ao final do ano, não tem como. Mas o Osmar Stabile, diferente de mim e você, já tem a decisão dele. Porque nessa entrevista, né, que a gente falou até no vídeo de ontem, sobre outras questões que ele abordou lá no lançamento dos sorteios da Copinha, ele usou a seguinte frase sobre o Dorival. Tenho que respeitar o técnico que está hoje, que é o Dorival. Ele é o técnico que está trabalhando conosco, está atendendo às expectativas dentro das possibilidades. E é o Dorival que continuará conosco. Entendo que ele deve continuar para o ano que vem. Acho que não há margem para discussão. Pode ser um discurso protocolar, mas cravar com tanta firmeza assim, entendo que ele deve continuar para o ano que vem, tá mais do que claro, né, gente? Que a pretensão do Osmar Stabile, que tem um transfer ban para resolver, que tem outros problemas para resolver, é de continuar com o Dorival. Na mesma entrevista ele foi questionado sobre o Memphis e ele disse que a informação que passo para vocês é que vamos cumprir o contrato do Memphis Depay da forma como está hoje. Não temos por que
conversar sobre distrato com o Memphis. Muita gente especula, né, por conta dos altos valores, mas o Stabile não refuta esse tipo de coisa. Depois é óbvio que vai precisar repensar muita coisa, né? A maneira como hoje está o contrato do Memphis, e olha que eu defendo o Memphis pra caramba, é muito danosa para o clube pela condição atual do clube. Então, o Memphis tem contrato até o meio do ano que vem e depois disso não deve renovar, a menos que ele aceite reduzir muito a pedida. E não vai fazer isso. Não vai fazer isso porque acho que o contrato já foi bem generoso com ele. Ele fazendo os seus golzinhos lá na seleção da Holanda, visando uma Copa do Mundo, e vai ser bem o período da Copa, provavelmente ele vai conseguir algum clube para se colocar no segundo semestre do ano que vem. Mas isso é mais para frente, né? Vamos mirar janeiro aqui, que é o que está mais perto da gente. E segundo o Stabile, o Dorival deve continuar. Você já tem uma definição sobre isso? Quer pensar mais? Se ganhar a Copa do Brasil, beleza? Ou você já tomou sua decisão? Vai ou não vai? Quero ouvi-los, tô curioso. Então, esse foi as formações do Corinthians. Semana sem jogo é bem difícil de pegar notícia, até porque não tá tendo muita coisa do Corinthians, muita novidade. Por exemplo, o G4 nem falou do Corinthians com informações do Vessone, mas não tem problema, procure separar aqui que eu achei pra vocês. Cara, a presidente do Palmeiras não esquece. Mano, os caras estão na final da Libertadores aí e tal. Perdeu o brasileiro. Mas ela não esquece o Corinthians, né, mano? É sempre um jeito de tentar cutucar o Corinthians. Incomoda demais, né? Ter sido eliminado na Copa do Brasil, ter perdido o título paulista pra gente, né? Incomoda demais. Ainda mais, já imaginou então se a gente for campeão da Copa do Brasil e eles perdendo sábado ou a Libertadores? Imagina só, gastando quase 1 bilhão em contratações. Nossa senhora, aí acho que ela vai pedir pra fechar o Corinthians, Nossa senhora, quero nem imaginar, mano. É uma inveja assim, cara. Em vez de ela, que nem o presidente do Corinthians falou, mano, cuida lá do time dela lá, deixa o Corinthians em paz. Mas eu acho que o presidente do Corinthians mandou uma mensagem lá pro presidente do Cuiabá. Se eu não me engano, ele tava ali também. Tava ele, o Casares de São Paulo e o Osmar Stabile. Só que eu acho que é um por vez, né? Não ficou os três juntos ali, senão o bicho ia pegar, mano. Mas é isso aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal. Jogo só final de semana, domingo. Vamos ver se o Hugo Souza retorna, porque tá na hora, né? Porque, cara, a gente ficar sem o Hugo Souza pra semifinal da Copa do Brasil, eliminação dá certo. Felipe Longo não dá. Não dá, cara. Eu não confio. Não sei porque eu não confio em jogadores em goleiros da base do Corinthians. Matheus Donelli, Felipe Longo. O único que passou um pouquinho de confiança, mas foi pouco tempo. Cara, muito tempo atrás foi o Júlio César, lembra? Foi campeão brasileiro pelo Corinthians, ele agarrou muito, só que não passava, os caras chamavam ele de bracinho de jacaré, né? Mas é isso aí, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu, é nóis.